sejam bem-vindos a mais um programa Na Cozinha. O programa é gravado na Co-Kitchen, situado dentro do Paço das Águas, no centro de Poços de Caldas. Rua Junqueiras, número 500. Então estamos aqui hoje preparando uma massa fresca e depois um molho carbonara. Já fez massa fresca, Dayana? Não. Eu sou mais do doce, Lari. Não. Ainda mais eu sou fresco, só basta eu, né? Nunca fiz. Mas é bem simples, é bem rápido também. Então, assim, muitas vezes a gente fica limitado, né, a apenas comprar a massa. E uma massa artesanal acaba sendo tão cara, muitas vezes. E essa daqui, para quem tem um processador em casa, se tiver um cilindro, melhor ainda, mas se não tiver, a gente vai mostrar aqui hoje como que abre essa massa e fica bem gostosa também. E é super simples, pelo que eu tô vendo. Sim, os ingredientes é barato, então na verdade tanto a massa fresca quanto o molho carbonara que a gente vai fazer é bem barato, porque utiliza farinha, ovo, queijo e bacon. Então, só isso? Só o carbonara isso. É só isso? O carbonara é só isso. Eu pensei que é molho, bechamel, aquele molho branco. Não, tem duas versões, na verdade. Então, tem pessoas que fazem com os gemas, bacon ou panceta, dependendo do seu gosto, e creme de parmesão e creme de leite fresco, ou molho bechamel, né? Que é o molho branco. Só que esse ele na hora do preparo ele requer um pouquinho mais de técnica, só que ele acaba sendo mais barato um pouco por conta que vai só a gema, o bacon e o parmesão. Então, e um pouco de água do cozimento da própria massa, isso tudo já fica envolvido e já aparece ali um creme, se forma um creme bem gostoso. Essa receita... E sem gosto de ovo. Sem gosto de ovo. Sem gosto de ovo. Essa receita típica italiana? Típica italiana. Então, essa aprendeu daqui, lá? Aprendi lá. Aprendi lá na Itália. Então, aqui eu trouxe pra vocês essa receita bem legal e bem fácil. Vocês vão ver que é bem interessante. Vamos para os ingredientes da massa primeiro. Tá, aqui tem farinha. Isso, farinha de trigo, ovos e um pouquinho de azeite, bem pouquinho, tá? Tem muita gente também que não usa o azeite. Só vai farinha e ovo. Farinha e ovo, isso. Então, uma quantidade assim, vou fazer para uma pessoa, 100 gramas de farinha, um ovo. Vou fazer para duas pessoas, 200 gramas de farinha, 2 ovos. Então, ótimo. É bem simples, só isso. Então, aqui eu vou colocar os ovos e a farinha de trigo. Se não tem um processador, eu quero fazer na mão, dá certo? Dá certo. Mas requer um pouco mais de força, tem que gastar um pouco de energia. Agora, antes, né? Aqui no processador, lembrando que a gente pode fazer no processador deste tamanho, para 3 pessoas. Então, 300 gramas de farinha de trigo, 3 ovos. Se eu tiver mais convidados, eu vou fazendo de 3 em 3. Até no olho, assim, você vai colocar 4. Mas na hora Só que na hora de processar, aí pode dar errado. Tá certo? Então, a gente coloca 2 em 2, é legal. Então, pode quebrar pra mim 2 ovos. 2 ovos inteiros. E não vai sal. Não vai sal. Não vai sal. Então aqui a gente coloca a farinha e os 2 ovos. Por que eu utilizo o azeite? Principalmente na hora que a gente for manusear com as mãos. Ele fica mais macio. Então ele é melhor, acaba sendo melhor na hora do manuseio. Principalmente porque a gente não tem o cilindro. Isso. Quem tem o cilindro não necessariamente precisaria colocar o óleo. Isso. Mas eu sempre faço. Mesmo com cilindro ou não, eu sempre coloco pelo menos um pouquinho. Tá. Mas não é necessário. É muito pouco. É bem pouquinho, olha, vocês vão conseguir ver. Seria 2 fios. Então, um fio para cada receita, né? Um fio para cada 100 gramas. Então, aqui... fecha. E aí a gente vai processar. Vocês vão ver que ele vai começar a fazer uns farelinhos. Vai, tipo, virar uma farinha. Então aí você processa mais um pouco. E qual é o tempo ideal? É quando ele começa a formar uma bola. Então essa massa junta e forma uma bola. Aí é o tempo que a gente para. Às vezes vai ter uma massinha ou outra no fundo, mas a gente vai caçando ali e aí dá certo. Tá bom. Então aqui a gente já vai bater. Processar. Então aqui
aqui, olha, como eu falei antes, ele começa a formar aquela farinha, né? Ele fica parecendo uma areia molhada. Isso. E aí você começa a perceber que não tá tendo evolução. E aí você pega uma colher, raspa as laterais, porque pode acontecer que Ela mais ovo, passou, né? Isso. E foi ficando mais na borda do que no centro. Isso. Então a gente só junta aqui de novo e bate mais uma vez até adquirir aquela bola. Isso. Olha, virou uma bolinha mesmo. Virou. Então aqui, se por um acaso na casa de vocês você vê que tá demorando um pouco pra formar, então às vezes assim, a quantidade de ovo, por exemplo, ele é menor ou maior, então você vê que aquela areinha não tá formando, Você pode acrescentar você pode pouquinho. colocar mais um pouquinho de ovo. Então aí eu vou pegar o ovo, quebrar o ovo, misturar e vou colocando aos poucos. Isso, que aí ele vai obtendo, só que aí é bem pouquinho, ainda com o processador ligado. Não desliga, porque você vai conseguir ver a consistência. Isso. Então aqui, olha, ela tá bem bonitinha, só que ela ainda tá quente. Quente assim, teve todo o processo. Isso. Então o que a gente faz? Enrola ela num papel filme e a gente vai deixar descansando em temperatura ambiente em torno de 20 minutos mais ou menos, até a gente poder abrir essa massa. Tá. Então não precisa colocar na geladeira, então é em temperatura ambiente mesmo. Só para ela descansar um pouco. Isso. Se você quiser, eu fiz essa massa ou tenho mais massas prontas, eu quero fazer ela só daqui 1 dia, 2 dias, ela aguenta até 3 dias na geladeira. Na geladeira então, desse jeito, dessa no papel forma. Isso. Então, ou você guarda dessa forma ou você guarda aberto também, do jeito que a gente vai fazer Mas, depois. por exemplo, eu guardei na geladeira e vou abrir amanhã. Ok. Eu tenho que tirar um pouco antes? Isso. Retira em torno de 10 minutos antes pra ela não ficar tão dura. Porque aí você Ela vai vai ficar judiar de quebradiça. você mesmo. Isso, e também não vai ter tanta força, porque ela vai estar dura. Então retira uns 10 minutinhos antes e aí você pode abrir ela normal. Tá? Então aqui a gente vai descansar por 20 minutinhos. Tá bom. Enquanto a massa descansa, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Na Cozinha e hoje preparando aqui, eu e a Dai, uma massa fresquinha para vocês com molho carbonara. Parece que vai ficar bom. E agora? A massa, ela descansou 20 minutinhos. Vamos brigar com ela. Isso. E aí ela tá bem molinha ainda, tá bem descansada. E aí a gente tem a ajuda de uma farinha de trigo agora para não grudar. Então a gente precisa de uma bancada limpa. Isso. Higienizada, limpinha. E agora a gente joga um pouco de farinha de trigo. Então, como eu não sei, a Lari vai me ensinar todas as técnicas. Eu abro ela primeiro ou eu coloco ela na bancada já? Aí você pode amacetar ela, amassar assim um pouquinho. Isso. No cilindro é um pouco diferente, viu, gente? Mas é bem rápido também. Dessa forma já tá ótimo. E agora a gente vai fazendo, abrindo quanto mais na... Existem técnicas. Porque eu já vi, porque você abre de um jeito, ela encolhe de outro. Aí você vira ela e vai abrindo de novo. Tá bom. Assim? Isso. Aí tenta não fazer redonda. Não fazer redonda. Não precisa. Por quê? A gente quer a gente vai fazer um fettuccine. Então quero quadrado. Então eu quero um retângulo. Retângulo, tá. Então quanto maior então, é ele for pizza, né, Daiane? Redondo não precisa. Então aí a gente pode virar ela e abrir. Tira, vira. Não precisa enfarinhar? É só pegar a mesma farinha. Tá. Porque também só vira ela assim, ó. Ah, entendi. Isso, então a gente virou do outro lado. Tá. E agora pode ir pra frente e pra trás. Isso! Isso daí é. Se a gente vê que ela tá ficando um pouco maior, a gente vai abrindo pra lateral também. Tá bom. Pra não ficar tão comprido o fio. Isso mesmo. Tá.
Só um pouquinho. Isso, então aqui, olha, acho que vocês estão vendo aí, tá grossinha ainda, ela vai ficar bem fininha. Tá. Tá? Haja muque, né? Sim. Agora eu entendi porque que eu vou abrir. Então, pensando que isso seria uma porção para 2 pessoas. Tá? Então, por isso que ela tem que ficar mais fininha ainda. Se vocês quiserem guardar ela depois, também daria certo guardar os fettuccines já pronto. Então a gente deixa eles secarem um pouco. O que seria fettuccine, Larissa? Vamos ensinar o pessoal, porque pra mim é tudo macarrão. Então nós temos o espaguete, fettuccine, talharim, pappardelle. E quais são as diferenças? Todas essas que eu falei são massas longas. Tá? Então o espaguete é aquele bem fininho. Aí temos os números também, que aí tem variações de espaguete. O fettuccine, ele é em torno, quando ele é cortado, em torno de meio centímetro a 1. Entre o fettuccine e o talharim, não tem tanta diferença assim, e sim na espessura mesmo. O pappardelle já é aquele mais largo, então ele tem em torno de uns 2 centímetros. Então isso que vai variando, são as espessuras, os tamanhos. E aí, se você quiser guardar, como eu estava falando, a gente deixa ela secar um pouco. O que seria secar? Então, já viu aquele varal cheio de massa? É bem isso mesmo. Então, ou você pega em casa algum lugar bem limpinho aí e deixa ela toda de pendurada para ela secar. E aí você tem um tempo para secar? Em um dia. Um dia. Um dia. Deixa ela aí da noite pro dia. Deixa ela 24 Porque aí depois horas. eu posso guardar por quanto tempo? Em torno de 15 dias, no máximo, por ser bem fresco. artesanal. Então, mais ou menos isso dentro da geladeira. Dentro da geladeira. Isso. Por exemplo, eu quero fazer lasanha. Aí aqui eu vou cortar em formato de lasanhas. Essa mesma massa dá pra fazer? Essa mesma massa. Interessante. E aí eu não quero colocar ela na geladeira, eu quero colocar no freezer. Aí o que eu faço? Faço em camadas também. Vou colocando no papel. Isso. E o interessante da massa fresca para lasanha, raviolis, rondeles, enfim, essas mais recheadas, é que não precisa pré-cozinhar elas. Entendi. Então ela saindo da geladeira, eu posso colocar direto no aí forno ela já com vai molho. direto no forno com molho. Entendi. Mas aí vocês fazem, coloca numa forma, papel manteiga, amassa, papel manteiga e papel filme para não ter nada de gelo em volta. Tá ótimo, Dayana. Tá bom? Tá bom. Olha, Tô bem aprovada. aprovadíssima. Olha isso. Fininha. Então aqui, olha, ela não está grudando. E aí nós temos os cortadores. Então nós temos esses 2 tipos. E para quem não tiver, serve cortador de pizza. Que é no caso nosso aqui desse Esse lado. aqui, Ele é isso. como fosse um cortador de pizza pequenininho, né? Isso. E vamos supor, não tem cortador de pizza, não tenho esse cortador na faquinha. Uma faca dá certo. Então aqui, pega uma régua, limpa, uma faca e aqui vai cortando. Mas vamos fazer com esse que todo mundo pode ter em casa, né? Tá. Que é o cortador de pizza tradicional. Isso. Então, eu vou retirar essa partezinha da lateral aqui, que também pode ser aproveitado. Então, olha, você tá vendo que ela tá um pouquinho grossa, mas é porque ela tá irregular, certo? Aí eu vou cortar essa partezinha também. É pra fazer o quadradinho. Isso. No caso, agora, se você não quiser, né? pode usar as rebarbas. Utilizar. E por enquanto a gente estava abrindo a massa, nós colocamos a água para ferver, né? Isso. Porque aqui a gente não vai esperar ela descansar. Não precisa. Secar. Aqui a gente já vai utilizar ela mesmo. Então, bem fresquinha. Então é só esquentar uma água. Coloca alguma coisa na água, Lari? Não precisa, apenas sal. Sal pode. Tá. Agora, necessidade de óleo não tem. Até eu já vi algumas pessoas falando que não se coloca óleo, né, na massa fresca, principalmente porque senão a massa ela não adere ao molho. Isso mesmo. Porque senão ela vai ficar oleosa e vai ficar escorregando o molho dela. E vai ficar suculenta a massa. Isso mesmo. Olha, então, a destreza dela, o meu ia ficar... Não, mas não tá tão certinho. Então aqui, olha. Olha. Então, olha.
A gente tem aqui a massa. Aí a gente pode colocar numa forma ou papel manteiga ou farinha de trigo. Então a gente polvilha aqui só um pouquinho e deixa ela bem soltinha, tá, gente? Bem soltinha aqui, pra ela não grudar. Porque corre o risco, se não tiver farinha e tiver junto, ela vai grudar. Pode grudar. Isso. Então vamos fazendo aqui. E aqui terminamos de cortar, então estão todas aqui, olha. Então coloquei um pouquinho de farinha pra ela ficar bem soltinha. E tá bem artesanal, né? Porque tá diferente do... Ah, mas é porque a Lari cortou uma a uma. E se você quiser, não fez régua, não fez nada. Não fiz nada, foi direitinho. E agora a gente vai colocar... Agora a gente vai começar com o nosso molho. A primeira cor... Tá. Antes de colocar a massa. Isso, porque a massa é muito rápida. Ela é de 2 a 3 minutos de cozinha. É muito rápido. É muito por ser rápido, fresca. por ser fresca. Entendi. Então por isso que a gente tem que deixar o bacon prontinho. Assim que o bacon estiver bem fritinho, a gente coloca a massa e finaliza. Entendi. Tá? Então vamos pegar uma tábua. Então aqui nós temos o bacon e você pode utilizar bacon ou panceta. Tem que ter um pouquinho de gordura e um pouco da carne, tá? Não pega aquele bacon que só tem gordura, porque senão não vai sobrar nada. E também não peguem aquele que só tem carne, porque eu preciso de um pouco da gordura lá pra fazer o molho. Tá? Então aqui eu vou cortar ele em tirinhas. Sem o couro, né, de baixo. Então vai ser em torno de umas 30 gramas, mais ou menos, de bacon picadinho. Não precisa ser precisos, tá? E não precisa ser minúsculos. Tá. Porque senão vai sumir na hora que a gente vai colocar ali. Porque ele tem aquela gordurinha que eu te falei, né? Então, é em torno de 30 gramas mesmo. Se você não tem balança nem nada, é como se fosse uma mão para cada um, tá? É a mesma coisa do queijo depois. Eu sempre uso a mão. Que é a medida. É a medida. Então aqui a gente vai fazer a quantidade para uma pessoa primeiro. Isso, para uma pessoa. Aí vamos colocar o bacon. Vou colocar mais um pouquinho. Enquanto o bacon vai fritando aí, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí. Estamos de volta com uma receita de massa fresca com molho carbonara. A carbonara. E aqui o nosso bacon já tá, olha... Você viu que saiu um pouco a gordura, né? E se por um acaso você vê que tem aquele bacon bem sequinho, pode colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo para ele ter essa gordurinha aí. Porque você precisa dessa gordura agora. Preciso. E então, agora, Lari? Agora a gente pode desligar aqui um pouquinho. Tá. Vamos reservar. E enquanto isso, a gente vai colocar a massa para cozinhar, que é bem rápido. Você vai ver aí que é coisa de 2 minutinhos. A água já estava quente, eu desliguei um pouquinho porque ela estava borbulhando demais. Tá? Então aqui, lembrando também para deixar sempre bem soltinho. Água só com sal. Só com sal. E agora pode aumentar de novo. Tampo? Não precisa, de tão rapidinho. Então marquem aí, 2 minutinhos e já está pronto. Tá. E aqui, enquanto faz isso, você vai fazendo o molho ao mesmo tempo? Não, na verdade, eu preciso daquela água agora, vou colocar uma concha. Lembrando que essa receita agora, aqui a gente tinha feito para 2 pessoas. E na hora do molho eu vou fazer para uma pessoa, para vocês terem uma noção desse molho para uma pessoa. Entendi. Então seria aquela quantidade de bacon, uma mão, né, em torno de 30 gramas. Aí eu vou utilizar uma concha de água, que é essa água do cozimento. Então eu tenho que esperar ele cozer, porque ele vai soltar ficar pronto. Ele vai soltar um pouquinho da farinha ali. Isso, eu quero que vai dar a cremosidade no molho. Isso mesmo. Entendi. Então não adianta eu pegar somente a água que tá ali, tem que ser a água do cozimento. Isso. E se você preferir, pode até ser caldo de legumes, é ainda melhor. Entendi. Aquele caldo de legumes
fresco que a gente faz, então pode ser feito com ele também, se você tiver aí já reservado em casa. Tá. Mas não necessariamente, então por isso que eu falo dessa água quentinha do próprio cozimento. Tá? E para esse molho a gente vai precisar de uma gema. Então lembrando que é para uma pessoa. Somente gema. Só uma gema. Então aqui uma gema. Se for para 3 pessoas, 3 gemas. E eu posso fazer a porção multiplicada de uma vez? Pode. Ou eu tenho que fazer de uma em uma? Não. Pode ser feito, aí você coloca só numa panela maior. Isso. Uma mas pode frigideira ser feito. maior eu posso fazer 4 para 6 pessoas. ao mesmo tempo. E aí lembrando, 6 gemas se for para 6 pessoas, 4 gemas se for para 4 pessoas. E o cozimento? Por exemplo, aqui você porcionou uma. Se eu tiver uma panela maior, eu posso fazer o cozimento... Isso, até nessa panela mesmo poderia ser em torno de umas 4 porções. As 4 porções eu posso Isso, cozinhar que ao pode- mesmo tempo. Que pode cozinhar ao mesmo tempo. Se Tá. for uma panela maior, aí você pode colocar mais também. Porque a quantidade de massa, se colocar muita massa, Ela gruda. ela gruda. Não. Então aí nesse caso, no máximo 4. Para esse tamanho, 4. Isso mesmo. E o que mais que a gente vai precisar para esse molho? Então é a gema, queijo parmesão, Ralado, não fino. Ele tá Isso, mediano, tá né? médio. E pimenta do reino. Eu nem coloquei sal aqui agora porque o bacon tem Já tem sal sal. e parmesão Queijo. tem sal. Então eu só vou E experimentar já tem no sal final. na água também. Isso, tá? Então, nessa hora, agora a gente vai ligar aqui o fogo, lembrando que é fogo baixo, tá? Todo carbonara, fogo baixo. Tá. E aí você pode colocar, Dayana, pra gente uma concha de água. Se for para 2 pessoas, 2 conchas de água. Pode só colocar um pouquinho mais, uma concha bem cheia. Isso. E aí... Aqui só já foi espera. 1 minuto, mais ou menos. Mais ou menos, né? Vamos ver como que ela está? Ela tá um pouquinho grossa. Então ela vai demorar um pouquinho mais para cozinhar. Vamos ver aqui. Qual que é o ponto ideal da massa? Se a gente cortar ela ao meio, a gente não pode ver a parte branquinha. Então seria isso. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Mas é como Mas tivesse aqui, ainda, olha, tem massa crua. ainda tem massa crua, No meio. então ainda tem que esperar um pouco. Vamos esperar só mais um minutinho. Porque aí esse ponto que você tá falando tá nem ao dente, tá cru ainda. Tá cru ainda. Então a gente pode esperar mais um pouquinho. Tá. Enquanto isso a gente vai fazendo o molho. Isso, ele vai fervendo aí, Aham. pode deixar baixinho. E é uma opção boa até pro final de ano, Sim, né? também. Fazer essa mesma massa como uma lasanha, com peito de peru. Sim. Né? Fazer algumas variações, né? Para fazer umas confraternizações de final de ano. Dá pra fazer rondeles, canelones. Canelone, né? Que usa Isso. bastante no final do ano. A mesma massa. A mesma massa. Aí você já deixa prontinha, com o formato certo, deixa já no congelador. E aí na hora que for a festa, você retira, coloca o molho e pronto, forno. Nossa, super simples. Ela é bem facinho. E para vocês que precisam de um espaço para fazer a produção de final de ano, pode ser utilizada aqui a Coquitchen. Sim, pode ser utilizado tanto para produções, confraternizações de final de ano, você que tem empresas. Né, pequenas empresas, pode vir aqui o pessoal mesmo cozinhar e os amigos confraternizar e comer aqui na Também, Coquitchen. e fora que temos os nossos cursos, então fiquem ligados na nossa programação, na nossa agenda, no Facebook e Instagram, que tá tudo lá certinho, da Coquitchen. Então temos os cursos todos lá para vocês. Eu acho que aqui já deu. Já? Sim. E aqui eu tiro. Tá, aí agora, não necessariamente, a gente pode só desligar o fogo. Tá. Aqui eu aumentei só um pouquinho. E com a ajuda desse pegador, aí a gente pega a massa e pode colocá-la direto aqui. Isso. Uma dica aqui legal, vou aumentar só um pouquinho porque esse fogo é bem baixinho. Na hora que você for mexer, vai utilizar um pincel.
Olha que Pincel? Por que Sim, pincel? por quê? Ele não quebra a massa. Então eu tenho um pincel em casa que é desse tamanho. Então quando eu faço pra mais pessoas, aí eu utilizo um pincel gigante. Porque quando você vai fazendo aqui, como ela já tá ao Isso. dente, já tá cozida, senão você vai partindo. E aqui, vocês podem ver que a água, ela deu uma secada. Sim. Mas eu preciso de um pouquinho de água. Então eu coloco mais um pouquinho. Bem pouco. A gente foi conversando. Isso, ela foi evaporando tudo. Então, mais um pouquinho, tá Senão ótimo. não vai dar base pro molho. Isso. Aí agora, bem no centro, eu vou colocar o queijo parmesão, a mesma coisa, uma mão. Isso depende da mão também, né? Mas a minha mão. eu sempre utilizo uma mão. Depois vai estar certinho A quantidade. E a gema vai estar aqui no meio. Tá? Então, desse jeito. Agora eu abaixo o fogo e vou misturar com o pincel. Com o pincel. E aí eu vou fazendo assim. Eu nunca fiz. Faz um pouquinho de bagunça, Olha que mas ele vai interessante. virando. Então aqui, olha, se você quiser, dá pra colocar até um pouquinho mais de queijo. E ele tá ficando bem cremoso. E você viu que o pincel, ele não deixa Não quebrar deixa quebrar a massa. massa. Nossa, ótima dica. Adorei a dica. Porque você tem que mexer. Tem que mexer. E o segredo do carbonara é esse, mexer sempre. Pra cozinhar. Fogo baixo, vai cozinhar. A gema. Isso, e tem que ser rápido, porque senão a gema coagula. Aí, aqui, eu vou colocar só a pimenta do reino. Aí, pimenta do reino em grãos. Que aí a Moidinhas gente na hora. moe na hora, isso. Vamos colocar aqui um pouco. Então, aqui ele já ficou bem cremosinho. E comer de imediato. Comer de imediato. Então aqui a gente só E aí tem que ser bem enrola. delicadinho agora, porque a massa tá bem cozida, no caso. Isso. Mas o tchanzinho dele é essa a pimentinha pimentinha. por cima. Então ele fica dessa forma. Não posso nem virar muito, né? É a melhor Aqui. parte. Degustar. E agora? Ai, a melhor parte. Degustar. Então vamos lá. Fumacinhas ainda. Tantararã. Nossa, mas eu vou comer igual italiano, assim, um tantão. Tem que... Uma colher, Uma né? colher. Ajudando aqui. Olha só. Que a massa é comprida. Nossa, muito bom. Muito boa. Nossa, o Não sabor fica do com bacon. gosto de ovo. De jeito nenhum. E eu sou chata pra gosto de ovo. Esse não fica. E o bacon dá o sabor na massa. Sim. Essa pimenta não fica forte. Ela tempera o macarrão. É realmente tomar cuidado aí na hora da textura, cozimento, tudo pra sair bem perfeito, né? E pra vocês Aprovado. aí de casa, façam em casa, testem, mandem foto pra gente, que a gente vai colocar vocês no destaque do Na Cozinha no nosso Instagram. Gente, isso tem que fazer. Façam Nossa, aí, tem que então. agradar a família, o marido, o namorado, a avó, a tia, porque tá uma delícia. E é muito fácil, um prato super barato. Sim. Né? E rende muito, dá pra... É um Ele prato, é um prato principal. pesado, assim, Não. ele sustenta, né? Sustenta. E aqui você precisa só de uma saladinha às vezes e mais nada. Isso mesmo. Muito bom. Aprovado, Lari. Aprovado. Muito gostoso. Muito bom. Gente, muito obrigado e até um próximo programa.